Boa noite. Boa noite. Conselho de Ética adia mais uma vez votação do caso Eduardo Cunha. No Senado, oposição protocola processo que pode caçar o senador Delcídio do Amaral, do PT. Pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, fica em silêncio na CPI do BNDES. Economia brasileira encolhe 5,8% em um ano e meio, o pior resultado desde 96. Estudantes contra a reorganização das escolas fecham a Avenida 9 de Julho e a PM usa bombas para dispersar a manifestação. Conselho de Ética adia para amanhã. Conselho de Ética adia para amanhã a votação do relatório do deputado Fausto Pinato, favorável à continuidade do processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Estava na primeira fila do colegiado. O adiamento aconteceu porque os parlamentares aliados de Cunha tentaram atrasar a votação. Eles fizeram vários questionamentos. Porque nós não podemos deixar que uma votação tão importante como essa, que o país todo acompanha, nós temos uma distorção de um membro que não ordenou aqui nas regras do Conselho. O advogado de Cunha criticou a representação contra o cliente. Segundo Marcelo Nobre, o processo se baseia apenas em uma denúncia do Ministério Público e que não existem provas contra Eduardo Cunha. Nós, advogados, muitas vezes, os parlamentares, os políticos em geral, reclamam da judicialização da política. Mas nós não podemos politizar a justiça, usando uma denúncia que não faz absolutamente prova de nada. O presidente do PT, Rui Falcão, recomendou que a bancada da legenda no Conselho de Ética, composta por 3 deputados, vote contra Cunha. Nos bastidores, diziam que Cunha estaria chantageando o Planalto para que o PT não desse os votos necessários para a continuação do processo contra ele no Conselho de Ética. Em troca, ele não aceitaria um pedido de impeachment contra a presidente Dilma proposto pela oposição. Mais cedo, o deputado José Geraldo, do PT do Pará, membro do colegiado, chegou a falar que o partido deveria fazer um sacrifício pelo país e salvar Cunha. O deputado Chico Alencar, do PSOL, um dos autores do pedido de investigação contra Cunha, criticou esse suposto acordo. Alencar disse que cada deputado do Conselho de Ética deve agir com independência e consciência. O empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, fica em silêncio na CPI do BNDES. Com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Bunlai teve a prerrogativa de ficar calado. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde segunda-feira da semana passada. Bunlai é suspeito de ter praticado tráfico de influência ao intermediar um empréstimo do Banco Chain no BNDES no valor de 60 milhões de reais. Os deputados da CPI queriam questioná-lo sobre a relação dele com o ex-presidente Lula. Os dois são amigos desde a época em que o petista era o presidente da República. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, o pecuarista tinha livre acesso ao Palácio do Planalto. Bunlai também é suspeito de envolvimento no esquema de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro descoberto pela Lava Jato. Em depoimento aos investigadores, afirmou que não se recorda de ter recebido do lobista Fernando Baiano pedido para que ele intercedesse junto ao então presidente Lula para a manutenção de Nestor Cerveró na diretoria internacional da Petrobras. Disse ainda que se reuniu com Lula no ano passado pelo menos 3 vezes, mas que nunca discutiu aspectos da Operação Lava Jato com ele. O empresário ainda minimizou a relação de amizade com o petista, atribuindo à imprensa a alcunha que recebeu de amigo de Lula. Bunlai também afirmou que o valor, cerca de R$1,5 milhão repassado pelo lobista Fernando Baiano, não tinha relação com irregularidades. Segundo o pecuarista, o valor foi um empréstimo para pagar salários de funcionários. Na versão de Baiano, Bunlai solicitou o dinheiro para repassar para uma nora de Lula. O vice-presidente da República, Michel Temer, admitiu que se reuniu com Nestor Cerveró em 2007 em São Paulo, quando estava sendo discutida a substituição do executivo na diretoria internacional da Petrobras. Segundo Temer, o encontro foi intermediado pelo pecuarista José Carlos Bunlai. Na ocasião, Temer era deputado federal e Cerveró queria ser mantido no cargo. A informação contradiz o depoimento de Bunlai.
Ontem, um empresário afirmou que não se dedicou a ajudar na manutenção de Cerveró. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Bom, seja qual for o resultado aí desse imbróglio, nós já ficamos sabendo que na Câmara está sendo instituída a República do Escárnio, voltando àquilo que Carmen Lúcia, ministra do Supremo, detectou, né? O escárnio substituindo o cinismo. Porque, veja, Rui Falcão, o presidente do PT, joga para a arquibancada dizendo numa rede social que o partido deve votar contra Cunha. A opinião dele não pesa nada. O Rui Falcão nem deputado é. O que pesa é a palavra de um dos petistas, o José Geraldo, que disse que o partido tem que fazer um sacrifício e votar pelo Brasil. Por que o partido tem que fazer um sacrifício? Quem tem que fazer um sacrifício é a militante do partido, Dilma Rousseff, porque com essa crise toda ela podia sacrificar o seu mandato. O PT fazer um sacrifício seria o PT renunciar às boquinhas do governo federal para melhorar a contabilidade. E salvar o Brasil, salvar o mandato de Eduardo Cunha, que todo dia protagoniza um novo vexame, o último, o governo suíço, que não tem nada a ver com a disputa no Brasil, dizendo que ele vai ser punido porque pagou para tentar impedir que o Brasil tomasse conhecimento de suas movimentações naquele país europeu. Isso tudo é ou não é um escárnio? O que é pior, roubar bilhões na Petrobras ou agir como esse deputado pretensamente honesto que pede o sacrifício do país para salvar o mandato de Cunha, como se isso representasse a salvação do Brasil? Salvar o Brasil, deputado, é salvar os 12 brasileiros que perdem o seu emprego por minuto neste país agora governado pelo PT. Isso é salvar o Brasil. Salvar o Brasil não é nem salvar o mandato de Dilma, nem muito menos o cargo de Cunha na Câmara, que é o que está sendo jogado nesse rolo todo lá no Conselho. Então, seja qual for o resultado dessa votação, fique sabendo que a vítima é você. Você que vai perder o seu emprego ou cuja empresa vai fechar e que não conta com o sacrifício do PT, nem para largar as boquinhas e o orçamento poder ter pelo menos um alíviozinho. Bom, eu volto direto ao assunto na sexta-feira, conto com a sua presença aqui conosco. Em pé. Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquéritos na Operação Lava Jato para investigar os senadores Renan Calheiros, presidente do Senado, e Jader Barbalho, ambos do PMDB, e ainda o senador Delcídio do Amaral, do PT, além do deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB. Os inquéritos vão buscar provas sobre suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Teori Zavascki já determinou que a Polícia Federal inicie as diligências. As investigações vão ocorrer sob segredo de justiça. Todos os investigados negam as denúncias. E hoje a oposição apresentou ao Conselho de Ética pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral. Pela Rede e pelo PPS. O documento que pede a cassação do mandato de Delcídio foi protocolado pelos líderes das duas legendas. O texto pede a cassação de Delcídio por quebra de decoro e afirma que ele se valeu do cargo e da influência política para obter favorecimento indevido. O texto lembra ainda que Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato, após a redemocratização do país. Agora o presidente do Conselho de Ética tem 5 dias para analisar o pedido. Delcídio do Amaral, que é do PT e foi líder do governo no Senado, foi preso na semana passada, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi flagrado em uma gravação tentando comprar o silêncio de Nestor Cerveró, que está preso e fechou um acordo de delação premiada. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a relação entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o Palácio do Planalto. Quando se elegeu presidente da Câmara, em fevereiro desse ano, Eduardo Cunha era apenas um deputado de má fama.
havia a suspeita de que ele estivesse envolvido no escândalo da Petrobras, mas ele negava até para os aliados mais íntimos que tivesse alguma coisa a ver com o cheiro de óleo queimado. Passados apenas 9 meses, a Câmara é presidida hoje por um deputado denunciado e chantagista. A isso se resumiu Eduardo Cunha, um chantagista. Ele se aproveita da fragilidade política de Dilma Rousseff para ameaçá-la com a abertura de um processo de impeachment na Câmara. Se a Câmara já dispunha de muitas razões para se livrar de Eduardo Cunha, os deputados ganharam uma motivação a mais para cassar o mandato do seu presidente. Não é concebível que a Câmara seja presidida por um chantagista. Mesmo os defensores do impeachment precisam eleger a cassação, o afastamento de Eduardo Cunha como uma preliminar necessária. Nada que comece com chantagem pode terminar bem. O problema é que, com todas as manobras e recursos previstos no processo legislativo, os mais otimistas estimam que este pedido de cassação do mandato de Eduardo Cunha não terá um desfecho antes de meados do ano que vem, entre maio e julho. O país não merece tamanho suplício. Seria preciso que algo de muito anormal acontecesse. O Supremo Tribunal Federal já dispõe de elementos para transformar Eduardo Cunha de denunciado em réu. A Procuradoria também já tem elementos de sobra para pedir o afastamento cautelar de Eduardo Cunha, pelo menos do cargo de presidente da Câmara. Como essas autoridades não agem, o pedaço apodrecido da Câmara reage, e reage com o velho espírito de corpo para proteger Eduardo Cunha. A essa altura, esse espírito de corpo está se convertendo em espírito de porco. Boa noite. E o Congresso Nacional iniciou no fim da tarde a sessão para a votação de 4 vetos presidenciais e ainda a meta fiscal de 2015. A nova meta autoriza a União a ter um déficit de até 119 bilhões de reais. Em reunião no Palácio do Planalto, a presidente Dilma advertiu os líderes da base aliada que, se o projeto não for votado, pode faltar dinheiro nos próximos dias para o custeio de serviços essenciais, como benefícios previdenciários e emissão de passaportes. Economia brasileira recua 1,7% no terceiro trimestre. Considerando o período entre julho e setembro, é o pior resultado da série histórica iniciada em 1996 pelo IBGE. No segundo trimestre, o PIB já havia recuado mais de 2%. Com esses resultados consecutivos, o país está em recessão. No terceiro trimestre, 3 setores registraram retração: agropecuária, indústria e serviços. No ano, o PIB do país já recuou 4,5%. Daqui a pouco, estudantes voltam a protestar contra a reorganização das escolas estaduais. E ainda, o Ministério Público move a ação contra a Haddad por suposto desvio de dinheiro de multas. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda.
Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Nesta terça no Todo Seu tem o som da família Lima. José Armando Vanucci contando tudo sobre os bastidores da telinha e a gastronomia de Valdomiro Santos. Todo Seu, nesta terça, 10h30 da noite. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, criticou a decisão do Ministério Público de entrar com uma ação civil pública de improbidade administrativa contra ele por uso irregular do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito. Para os promotores, o dinheiro deveria ter sido usado exclusivamente em segurança e educação de trânsito, como prevê o Código Brasileiro. O Ministério Público diz que o dinheiro foi usado na construção de terminais de ônibus e ciclovias. E quase 70% do total serviu para pagar salários, encargos e tributos da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A estimativa da promotoria é que o prejuízo seja de 617 milhões de reais. Tudo isso consta do Plano Nacional de Mobilidade. Então, é uma afronta ao Plano Nacional de Mobilidade não poder utilizar o recurso público para melhorar o transporte público. Não faz o menor sentido isso. Protesto contra a reorganização das escolas estaduais de São Paulo fecha a Avenida 9 de Julho, na região central da capital. Os estudantes de 3 escolas estaduais que estão contra a divisão por ciclos proposta pelo governo fizeram novamente uma manifestação. Bloquearam os 2 sentidos da Avenida 9 de Julho, no centro da cidade, em pleno horário de pico, por volta de 6 horas da tarde. Houve momentos de tensão, por exemplo, quando um homem num carro cinza, bastante exaltado com os estudantes, porque um filho pequeno chorava dentro do carro ou estaria passando mal. Eles acabaram abrindo passagem para esse carro que saiu em velocidade alta. Mas o que realmente aconteceu foi um trânsito que travou a região central. Muita gente acabou indo na contramão para fugir do congestionamento. Os ônibus formaram filas imensas e muitas pessoas acabaram indo a pé, seguindo o caminho ou ficando mesmo dentro do veículo para esperar uma solução. E a manifestação contra a reorganização do ensino continuou. Por volta das 8h30 da noite, a Polícia Militar usou bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e gás de pimenta para dispersar os estudantes na Avenida 9 de Julho. A PM informou que houve confronto, mas não tem informações sobre detidos ou feridos. A confusão prejudicou o trânsito de ônibus que ficaram parados no corredor da avenida em meio ao tumulto. E hoje de manhã houve confusão também em 2 escolas estaduais invadidas por alunos que são contra a reorganização no ensino do estado. Funcionários da escola Coronel Antônio Paiva de Sampaio, em Osasco, na Grande São Paulo, encontraram o local totalmente depredado. Quase todas as salas e equipamentos do prédio foram destruídos, computadores roubados, livros e documentos queimados. A polícia investiga se os estudantes tiveram participação, mas eles negam. Já na escola Maria José, na região da Bela Vista, na capital, foram os pais que invadiram o local. Eles são contra as invasões e defendem a liberação do prédio para a volta às aulas. Houve tumulto e a PM usou gás de pimenta contra os alunos. Um deles disse ter sido agredido. Procurada, a polícia não se posicionou sobre a possível agressão. Vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. A chegada de uma nova frente fria a São Paulo mantém o tempo instável em todas as áreas. A previsão é de que a chuva continue em todo o estado. Ela começa desde amanhã e permanece ao longo do dia no oeste e no norte paulistas. Nas outras áreas, o ar fica abafado e são esperadas pancadas de chuva que podem ser fortes a partir da tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 29 graus em Presidente Prudente e de 28 em Marília. Já
no interior, máximas de 33 em Araraquara e de 29 graus em Barretos. E na faixa leste, máximas de 31 graus em Campinas e de 28 em Santos. Até sexta-feira, o tempo continua instável na capital, com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva que podem ser fortes à tarde e também à noite. As máximas ficam em 28 graus amanhã, 26 na quinta e 28 graus de novo na sexta-feira. Professores da Faculdade Casper Libero acompanham a Conferência do Clima em Paris. Hoje, Roberto Chiacchiri e Tatiana Ferraz mostram estandes de alguns países na sede da COP21. A COP21 é a oportunidade para que cada país traga suas ideias, seus desafios, sua cara, para mostrar ao mundo quem são, o que possuem e o que podem fazer pelo planeta. Países como México, Indonésia, Estados Unidos, Japão, China, Peru e também o Brasil estão com os estandes montados sobre paisagens e ideias. Esta ativista do Equador, por exemplo, é uma das que trabalham pela floresta amazônica. Orgulhoso de ser equatoriana e orgulhoso de proteger o ambiente desde nossa cultura. O estande da Índia é o que mais atrai visitantes. Com jatos d'água, esculpe palavras que têm a ver com o grande evento e, ao mesmo tempo, com a grande preocupação mundial. Ce qu'on expose ici, c'est simplement le futur de l'Inde, les problématiques de l'Inde et les efforts qui sont faits pour pallier aux problématiques, notamment environnemental. Voilà. A COP21 em Paris mal começou, mas o próximo grande encontro para falar sobre mudanças climáticas já está sendo organizado. Será em Marrakech, no Marrocos, no ano que vem. A responsável pela organização diz que o país espera pelo menos 30 mil visitantes para 2016. La France, elle a accueilli à peu près, elle a prévenir d'accueillir à peu près les 40 000. Et on veut aussi souhaiter la présence d'environ 30 000 et 40 000 personnes. A decoração da cúpula do clima está inspirada na Arca de Noé. Daí as esculturas do artista plástico Gad Weil, espalhadas pelos 18 hectares da exposição. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você acompanha agora o Rony Von com todo o seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a Mirklink vai compartilhar suas histórias em alto mar com a máquina. Assista agora, todo seu.